Ei, rapidinho aqui, ó. Você já conhece nosso irmão mais novo? O Plantão Cervejeiro é o primeiro podcast de notícias cervejeiras do Brasil, trazendo um formato dinâmico e direto ao ponto para te manter sempre por dentro do que rola no mundo da cerveja. Toda terça-feira tem episódio novo no seu agregador de áudio favorito. Dá o play e fique atualizado. Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no terceiro episódio sobre cerveja sem álcool, nesse podcast, a gente tá mais do que convencido que isso é realmente um negócio promissor, Henrique. Alô, Loi, tem Henrique Boaventura aqui. Sim, eu estou bebendo mais cerveja sem álcool, sim. E não é uma piada. Sim, existe uma cerveja de marca com esse nome maravilhoso. E nós estamos aqui hoje com o Davi Figueiras, que é o dono, que é a pessoa por trás dessa marca. Davi, por favor, dá um alô e te apresenta aí. Olá, pessoal. Obrigadão pelo convite, Lud, Henrique. É sempre um prazer falar de cerveja, cervejas boas. E hoje vamos falar um pouquinho de cerveja sem álcool aí. Eu tô por trás desse projeto aí da Sim Cerveja Sem Álcool, né? Ei, galera, o Surra de Lúpulo precisa de vocês para seguir em frente produzindo conteúdo de qualidade. Que tal se tornar nosso mecenas e fortalecer essa comunidade cervejeira? Sendo nosso apoiador ou apoiadora, você entra no nosso grupo exclusivo no WhatsApp, ganha acesso ao clube de vantagens com desconto especiais em cursos, cervejas e eventos e muito mais. E é claro, ainda rolam sorteios de brindes, vários mimos para quem está nessa jornada com a gente. Apoia agora em apoia.se/surra de lúpulo e bora brindar juntas. O bolso tá apertado, não tem problema. Você pode ajudar de outra forma e essa forma é de graça. Que tal compartilhar esse episódio com alguém que também curte o universo cervejeiro? E não esquece de avaliar a gente na sua plataforma de áudio favorita. 5 estrelinhas no Spotify, Apple Podcast, Deezer e outras plataformas fazem uma diferença gigante pra gente e pra você, melhor de tudo, que não custa nada. Bora levar o Surra de Lúpulo cada vez mais longe? Contamos com você. E já que estamos falando de quem fortalece o universo cervejeiro, precisamos destacar a cervejaria Stannis, nossa parceira que acredita e investe no conteúdo do Surra de Lúpulo. Eles não são apenas responsáveis por criar rótulos incríveis e de altíssima qualidade, mas também visionários ao oferecer experiências completas, seja em seus bares ou através do e-commerce que entrega cervejas em todo o Brasil. E aqui vai o convite, vamos apoiar quem apoia o Surra de Lúpulo? Use o cupom SDL12 no site stannis.com com 2 N's e aproveite 12% de desconto em qualquer produto. É a oportunidade perfeita para encher a geladeira com cervejas especiais e ainda fortalecer quem ajuda a manter este podcast no ar. É isso, meu Brasil. Por onde eu ando, Henrique, não sei se você já percebeu isso aí com você também, mas por onde eu ando só se fala em cerveja sem álcool. Será que a cerveja sem álcool é a cerveja artesanal de 2010, entre aspas? Será que vamos nadar e morrer na praia? Espero que não. Na verdade, eu acredito que a cerveja sem álcool tem potencial para atrair novos consumidores, inclusive para o universo das cervejas artesanais com álcool. Mas quais são os desafios que esse mercado vai enfrentar no Brasil para se consolidar como um negócio realmente sustentável? São muitas perguntas em minha cabeça não para nem um segundo. Então, assim, se você caiu de paraquedas aqui nesse episódio, saiba que já conversamos com outras 2 cervejarias que também produzem exclusivamente cerveja sem álcool. Então, volte a algumas casas e ouçam os papos que a gente teve com o Daniel Rodrigues, da Beba Lucy, e com o Edu Andrade, da Etap. Mas hoje o papo aqui é com o Davi, que vai contar pra gente essa experiência toda com a Sim Cerveja, que aliás é um excelente nome. É sim. É sim. Fudeu. Ô Davi, só um ponto aqui, e me corrija se eu estiver errado, mas a Sim Cerveja foi a primeira cerveja artesanal nacional a produzir somente e tão exclusivamente cerveja sem álcool, certo? Exato, é a primeira marca nacional, a primeira com planta própria, né? Então a gente tem uma planta própria, e é um projeto bem antigo, mas que, por felicidade, a gente tem que ter várias marcas para o mercado crescer junto, né? A gente surgiu, no ano que a gente surgiu, surgiram outras aí, né?
Mas a gente já fincou-se o martelo. Essa coisa de primeiro, segundo, terceiro, importa esse movimento está começando meio que junto para ganhar força, né? E aí tem essa história nossa aí, que já começou há muitos e muitos anos atrás também. A gente é do meio cervejeiro aí, já somos os vovozinhos aí do meio cervejeiro, e aí, percebendo esse mercado e outras coisas mais que a gente vai conversar aqui, a gente resolveu desbravar esse mundo da cerveja sem álcool, né? E como é que surgiu essa ideia? Qual foi esse momento eureka, esse momento disruptivo, assim? Não diria, Henrique, que foi tão disruptivo. Na verdade, já namora, a gente já vem acompanhando de muitos e muitos anos. Eu falo isso para quem me pergunta, vocês se inspiraram? Não, a gente se inspirou totalmente na Athletic Brewing americana. Acompanho um dos founders, cervejeiro caseiro. Eu fui cervejeiro caseiro, participei lá dos movimentos da Serva, ajudei a fundar a Serva Paulista lá nos idos de 2009. Então a gente já trocamos figuras aí, né? E vem acompanhando esse movimento americano. E um dos negócios nossos é uma incubadora de cervejarias, que chama Cervejaria Cogumelo, que fica em Campinas. Lá atrás a gente já tentou licenciar a Athletic, né? A gente tentou fazer o licenciamento da Athletic aqui no Brasil, não deu certo por questões comerciais. A ideia ficou hibernada por muito tempo. E no momento que eu estava num evento, nada a ver com cerveja, é um evento de inovação muito conhecido que tem aqui em São Paulo, falando sobre inovação, o sistema de inovação em São Paulo, no Brasil. Uma senhora na plateia, eu dei o case de várias cervejas, uma senhora na plateia nos indagou se a gente era tão bom em fazer cerveja, por que a gente não fazia uma cerveja boa sem álcool, né? Aquilo ali foi o início, assim, eu voltei, já tinha essa conversa com o Atlético, não tinha dado certo, voltei pro nosso time aqui da Cogumelo e falei, olha, por que a gente não faz uma cerveja boa sem álcool? E dessa ideia até lançar, assim, foram 3 anos de muita cerveja quase jogada no ralo, muitas experiências, investimento em laboratório para ter assim. Então não foi tão disruptivo a ideia, a gente só acompanhou um pouco o que estava acontecendo lá fora e casou da gente ter algumas tecnologias para fazer uma cerveja boa, né? Ô, Davi, tu falou sobre vocês tentaram licenciar a Athletic Brewing aqui pro Brasil. Vocês tentaram, só para eu entender, porque talvez outras pessoas ficaram com a mesma dúvida. Vocês fabricaram aqui ela, ao não importá-la, é isso, né? Exato, a gente tentou fabricar essa cerveja aqui, né? Então, por várias razões não deu certo, além de comercial, de propriedade intelectual, então não funcionou, né? E aí isso até foi motivador para nós. Se eles conseguiram, a gente consegue também, né? Então a gente foi atrás de buscar alguma coisa nova que conseguisse fazer uma cerveja de fato boa, né? A ideia nossa é fazer cerveja boa. De novo, a gente é cervejeiro também, então a gente gosta de tomar boas cervejas, então seja com álcool ou sem álcool. Claro que cada vez mais agora sem álcool, né? Mas esse foi o desafio nosso. Tá. Uma das coisas que a gente quis saber com as outras cervejarias que a gente entrevistou, qual é o tipo de público que eles pretendem alcançar. Então eu queria que você dissesse pra gente qual é o perfil, qual é a persona que a Sim Cerveja quer alcançar. Eu tenho certeza que o que eu vou falar não foi que ninguém falou, né? Todo mundo, o público jovem, a geração nova, tal. A gente fez cerveja pra nós que estamos ficando velhos e não quer mais ter ressaca. No fundo, começou por isso. Tá? Então, assim, a gente está diminuindo eu, 44 anos, os colegas, a gente está ficando mais velhinho, tomar cerveja demais, tomar muito álcool, tá complicando no outro dia, né? Então isso daí foi um motivador pessoal, além dos outros motivadores. Teve um motivador técnico, se a galera da Athletic fez um produto tão bom, a gente, pela capacidade técnica, a gente tem que fazer um produto desse, e outra é ter um produto que a gente gostasse de tomar para substituir a base alcoólica, né? Claro que casou desse movimento todo de consumo moderado de álcool no Brasil, no mundo, né? De ter um público que, obviamente, quando a gente fez o plano de negócio, a gente mirou num público e acabou acertando o outro, né? Quando a gente fala de cerveja artesanal, o pilar da Sim, a gente fala que é um tripé, ter cerveja boa, ter uma cerveja com shelf life, validade longa, porque a gente pensou nos pontos de venda e no varejo, e ter preço bom. O preço bom ainda a gente não conseguiu, verdade é essa. Então, querendo ou não, ainda tem uma barreira no preço, pela escala que a gente faz, pelos ingredientes que a gente usa, a gente não conseguiu ter um preço ainda para atingir exatamente essa geração nova, que é a geração mais nova que está a fim de não tomar alcoólicos. Eles talvez não tenham ainda o recurso que a galera que já está no mercado, já tem 30 a mais, sua profissão, já ganha um pouquinho melhor, consiga comprar uma cerveja que custa, em média, R$15 na ponta, né? Então, eu mirei num lugar, a gente mirou, acertou um outro, mas no fundo não foi pro público fitness, não. Foi pro público cervejeiro mesmo, né? Tá, quando você falou que você mirou num lugar, o lugar que você mirou era a galera que tava querendo reduzir o consumo, até por conta de ressaca, etc. Exato. E aí você acabou acertando num outro público que tem a ver...
O que a gente percebe hoje, Lúdia, nos eventos, eu tenho participado pessoalmente de eventos. É gratificante, assim. Ontem a gente estava participando de um evento que literalmente a pessoa de igreja estava lá. E quando viram cerveja não alcoólica, eu falei, bom, espera aí, então eu posso tomar isso? Eu falei, pode, se, né? Sua religião permite. Mas a gente atingiu, obviamente, um público fitness, um público que de fato está querendo reduzir. A galera de movimento sem álcool tem aumentado bastante. Então, como é uma marca dedicada sem álcool, a ter vários produtos, vários estilos diferentes, isso acaba abraçando muito esse público. Não é uma cervejaria que vem da moda, lancei uma cerveja sem álcool. Não, a gente de fato tá com DNA de sem álcool aqui, né? Então, o público foi, cada dia, em cada evento, a gente tá percebendo um público novo, que não era o público que a gente tinha mirado. Legal. Aí você traz um gancho que é bom para a pergunta que eu quero fazer, que é uma crença que bateu na minha cabeça a partir do segundo papo com as cervejas sem álcool, tá? Que você acredita que de repente, com o tempo, essa pessoa que foi, sobretudo essa galera mais que tá ligada no fitness ou esse conhecimento da saúde, essa coisa de saúde, essa pessoa de repente tava lá bebendo as cervejas comuns, as mainstreams, e aí fala, bom, preciso parar de beber porque eu tô me esforçando mais no meu treino de corrida, porque eu tô fazendo meu crossfit, aí começa a descobrir a cerveja sem álcool. E aí começa a descobrir aromas e sabores que ele ainda não conhecia, que ela ainda não conhecia nas cervejas mainstream. E aí, de repente, será que pode rolar uma conversão do cara começar a beber uma cerveja artesanal com álcool? Você toca num ponto que de cara todo mundo vai falar, não é assim, não é o público e tal, mas, de novo, como eu tô participando de eventos, eu percebi que existe isso daí, principalmente no público que reduziu o álcool, não é a pessoa que cortou, ele quer reduzir um pouco do álcool. No domingo, tal, e aí ele só conhecia a Heineken Zero, só conhecia a Corona Zero e não sabia que existia coisas com sabores, aromas diferentes. E aí a gente introduz para ele cervejas que são amargas, são aromáticas, tem com fruta. Falei, peraí, existe esse tipo de cerveja? E a gente percebeu isso nos eventos. Uma galera que nunca tinha visto isso daí, ouviu e nunca teve curiosidade de tomar tal. Não vou dizer que é um público tão grande, mas a gente talvez esteja trazendo alguma pessoa assim para o meio artesanal. E eu percebo isso nos eventos. Eu acho que é uma coisa de... E aí a gente tá falando de gente jovem, porque como você bem trouxe, você teve pensou nas pessoas que estão precisando reduzir o consumo porque a ressaca tá matando, tá não sei o quê. E aí o público mais jovem chega porque tá se cuidando mais, e aí de repente você talvez consiga rejuvenescer um pouco essa cerveja especial, artesanal, a partir daí também, né? Que seria ótimo pro mercado. A gente sabe que o mercado de cervejas artesanais não está no melhor dos momentos. Tá tendo, claro, tem a redução. Não é só a questão de redução de álcool, mas tem toda uma série de fatores que está reduzindo o consumo geral. E pode ser um caminho a mais. Talvez isso, inclusive, claro que tem a questão comercial da gente ver cada vez mais cervejarias investindo em cerveja sem álcool. É mais um SKU, é mais um produto, é mais um público que ele pode trazer para o portfólio de cervejas normais dele. Vejo com super bons olhos isso. Legal. E acredito que isso aconteça, sim. E tem uma coisa bem legal que tu trouxe, Davi, que eu sempre, pelo menos nas conversas que a gente vem tendo, e antes mesmo de a gente conversar com outras cervejarias, Lud e eu já vínhamos conversando sobre esse tema, a gente sempre colocou no papel ou saúde no sentido esporte da coisa, eu quero maximizar a minha habilidade esportiva, ou eu não posso consumir álcool. Aí pessoas que não podem realmente consumir álcool, seja por alguma questão de doença, seja questão religiosa, que nunca tinha passado pela minha cabeça isso que tu trouxe agora. Mas a questão da redução, esse meio do caminho que é a redução, ou propriamente a pessoa dizendo assim, olha, não quero mais ter ressaca, é uma visão que estava me escapando, assim, eu não tinha colocado esse público que, eu quero tomar 2 com álcool e daqui a pouco eu vou começar a tomar sem álcool porque eu não quero me marretar tanto, sabe? Henrique, eu falo por mim isso daí, né, eu sou muito conhecido no meio cervejeiro, já tô desde 98 nesse meio cervejeiro, a gente, óbvio, sempre tomou cerveja em grande volume, a gente gosta desse ambiente, e eu tenho percebido que a cerveja, tenho tomado mais cerveja sem álcool, por várias razões, inclusive essa daí. Então, assim, eu tenho visto vários colegas usando dessa premissa também. Vou mesclar. Agora que tem opções boas, vou mesclar um pouco. Não vou ficar só com álcool, vou mesclar, vou ver sabores e tal. Então tem. Esse público é um público que tá surgindo aí, né? No nosso caso, não é para virar a base, não é, agora eu vou, né? Mas é o consumo moderado aí que eu acho que tá
a gente tá vendo cada vez mais acontecer, né? Não, e eu, por mais que eu não tenha feito essa reflexão, Davi, eu sou essa pessoa. Não é incomum no final de semana, por exemplo, eu tomar 2 cervejas com álcool e daqui a pouco eu virar pra uma cerveja sem álcool porque eu simplesmente não quero. Eu não sou uma pessoa que gosta de ficar bêbado. Eu não gosto de ficar ébrio. E claro que a gente tem preconceito ainda, principalmente eu tô vendo isso nos eventos, a gente tava agora no festival em Blumenau, quem vai lá é pra tomar cerveja com álcool, não é pra ser... A gente tava com stand com assim lá, né? E claro, meus colegas todos tirando sarro de mim, você tá bebendo, tá... Mas, de fato, assim, sinceramente, eu não senti falta da cerveja com álcool. Me satisfaz, me sacia tomar cervejas boas sem álcool. Pra mim foi até uma surpresa. Você imagina, você ficar 4, 5 dias no Festival Nacional, Festival de Blumenau, só com cervejas, né, maravilhosas. E tá ali no stand, pra mim foi legal, foi bacana, foi um desafio bacana, e cada dia mais isso tem acontecido, né? Então é um novo paradigma aí. E falando de satisfação é fazer a chamada de evento que a gente acredita, né? A 4ª edição do Festival ISO tá chegando. No dia 31 de maio, um sábado, em Belo Horizonte, vai rolar esse que é o verdadeiro playground para apaixonados por cerveja. Um festival feito para quem quer viver essa experiência ao máximo. Mas calma, porque o ISO vai muito além do sábado. Antes do grande dia tem uma programação especial com bottle shares, encontro com cervejeiros gringos e muito mais. Não fique de fora, ainda dá tempo de garantir o seu ingresso e fazer parte dessa experiência épica. Aí, a gente sempre tem uma dúvida aqui, que são vários os formatos, né, que a gente tem para fazer extração de álcool ou para remover o álcool da nossa cerveja, né? E nos episódios anteriores a gente mencionou a evaporação, nós temos filtragem, nós temos fermentação interrompida, fermentação com outros micro-organismos. E qual foi a solução que vocês adotaram e por que ela foi adotada? A resposta não é tão simples assim. Essa pergunta que todo mundo faz, todas as cervejarias querem saber qual que é a nossa tipo de fermentação e tal. Essa é parte de uma pergunta que envolve uma tecnologia. Fazer cervejas boas sem álcool envolve desde a escolha do malte correto para você gerar. Vou falar uns termos técnicos, não vem ao caso, mas gerar. Fale, por favor. Eu tenho curiosidade, fala. Para gerar os famosos. Aquele gosto de mosto que às vezes a gente sente em cerveja sem álcool, né? Aquele gosto adocicado e tal. Esses aldeídos de destaque e tal. Desde a escolha do malte até jogar fora completamente o manual de como se fabrica a cerveja, a abraçagem, a sopa que a gente faz. Então, muda-se tudo lá. E a fermentação. No caso, a gente chama de fermentação controlada, né? Então, a gente interrompe, que é o que o pessoal corriqueiramente fala, né? Então, isso é o modo mais, entre aspas, fácil que as cervejarias de pequeno e médio porte conseguem fazer. Aqui, a gente faz toda essa... A gente controla a fermentação, a gente tem um baita de um laboratório. Aliás, o maior investimento da SIM foi num laboratório de controle de qualidade, porque a gente tem que garantir que a cerveja tem aquela quantidade de álcool, e para interromper a fermentação, você tem que saber quando interromper, tem que fazer medidas quase que de hora em hora de densidade de mosto, mas a gente mudou o processo completamente, né? Então, desde a abraçagem até a fermentação, a gente teve que jogar fora. E outra pergunta que fazem, né, sempre... você interrompe a fermentação, você usa essas leveduras, porque tem leveduras, entre aspas, especiais para ser álcool. Não, a gente usa levedura normal. A pessoa, mas como assim? Dá para controlar. Atlético faz assim, a Brewdog faz assim, a gente faz assim também. Não precisa usar leveduras que são para sem álcool. Que aí entra o mercado, né? A galera que faz levedura fala, olha, tem essas para sem álcool agora, hein? Mas a gente usa coisas normais, insumos normais, não tem nenhum insumo especial, mas o que muda são as técnicas de fabricação, né? Interessantíssimo tu trazer isso, porque o mais comum das conversas que a gente teve agora foi realmente o uso da LA01, né? Que é aquela levedura específica que ela não consegue consumir maltose, então o mais comum é isso. Então tu tá trazendo uma visão bem diferente aqui de mercado, aqui, né? De uso. Para contextualizar, né? Eu sou físico de formação, tenho mestrado, doutorado, sou um cientista. Todo o meu time aqui tem mestrado, doutorado. É um bando de cientistas. A gente tem um conselho científico da SIM, né? Que a gente chama aqui o CCS, cervejeiros nossos. Então a gente gosta de estudar, gosta de ir a fundo. E tudo que o pessoal fala que faz, a gente não vamos tentar diferente. E é aí que a gente consegue ter coisas novas, diferentes, né? E o reflexo disso talvez seja nas premiações que a gente tem levado aí. Pouco tempo de mercado que a gente tem, né? A gente acaba se diferenciando bastante aí, né? Naturalmente, a gente, como cervejeiro, a gente gosta de propagar informação, né? Então, obviamente, o jeito que a gente faz, daqui a pouco todo mundo vai estar fazendo. E que bom, que aí mais coisa boa surge e aí aumenta o market share geral, né? A gente gosta de compartilhar essas coisas aí, né? A engrenagem gira. Exato. Então, uma coisa que eu percebi bastante no mercado de cerveja sem álcool a gente fez todo esse périplo de tentar trazer um histórico lá atrás, falando da Kronenbier,
né? Depois de uma outra que lançou em 2004, que agora me fugiu o nome, acho que foi a Liber. Liber. Enfim, a gente veio, de alguma maneira, inicialmente a grande indústria, né, tentando aprimorar as técnicas da maneira que se podia, até, de repente, chegar na culminação do que é a Heineken Zero, e que realmente, pra mim, foi um game changer, assim, tipo, foi uma cerveja que você tinha um comparativo com álcool, você falava, poxa, ela é palatável, ela não é, você falava, ela remete à cerveja que eu conheço. Né? Então, se eu gosto de Heineken, aquela ali me servia bem para um dia que eu não quero beber, ou que eu não posso beber, whatever. Mas o que eu acho que aconteceu nos últimos 5 anos, que eu acho que a Heineken foi lançada em algum momento lá em 2020, na pandemia, a Zero, nesses últimos 5 anos, deu-se um salto absurdo em relação à produção de cerveja sem álcool, no que tange à produção de outros estilos e a descoberta que produzir outros estilos pode mitigar esses problemas que você percebia em cervejas mais leves, que é o gosto de mosto. Sim. Enfim, vocês mesmo começaram produzindo, acho que, se não me engano, uma IPA, mas depois foram para outros, a gente vai tocar em estilos daqui a pouco. E as cervejarias que a gente falou, tem bota um café aqui, faz uma dry stout acolá, você ajuda aquilo a dar uma melhorada no sensorial geral, né? Mas eu ainda acho, e eu sou absolutamente vencida nesse negócio, que a pasteurização, que apesar de não ter jeito, você vai dizer que não tem jeito, o Henrique já disse que não tem jeito, a estabilidade da cerveja, o cacete A4, a cerveja deve sair linda da cervejaria, mesmo pasteurizada. E aí você falou, tempo de prateleira longo já me dá um arrepio. Todas as cervejas sem álcool que eu bebi, com mais tempo de invase, mesmo estando guardada na minha geladeira, elas ficaram assim, sofridas. Então, concordo. E eu vou enviar para vocês um lote 1 da Sim. Tá? O lote 1 tá vencido, já tem alguns meses, e vocês vão se surpreender. Concordo com tudo que você falou. Voltando um pouco no Krombacher e na Liber, o que eles faziam antigamente, né? Eles colocavam, literalmente eles ferviam, a cerveja estava pronta e era fervida, grosseiramente falando. Ficava aquele gosto cozido, aquele gosto péssimo, né? A Heineken, ela surgiu depois, a Heineken Zero, ela surgiu depois da Athletic. É importante ponderar isso aí, que a Athletic Brewery, ela existe desde 2017, tá? Com aromas e sabores e tal. A Heineken, ela tem um processo diferente, não entrando em detalhes técnicos, mas é basicamente uma filtração que ela consegue tirar o álcool. Nessa filtração vai aroma e sabor, tanto é que eles têm que reconstituir isso depois, tá? E meio que te ingessa um pouco a ter estilos diferentes e tal, então, mas não é a proposta dela. Mas a Heineken, de fato, ela foi uma virada de chave pro mercado, principalmente brasileiro, para mostrar que, dá para fazer cerveja boa sem álcool, e principalmente ela mostrou que tem um público consumidor. Sim. Porque os volumes de venda da Heineken Zero são muito grandes. Então, e óbvio, a gente vê esses números, a gente tá vendo essa coisa toda de cerveja sem álcool que tem por aí, né? Mas, falando um pouco dessa parte de conservação, de não ter mosto e tal, em brevemente a gente vai ter uma cerveja que é não pasteurizada e vai ter esse shelf life, tá? Então, de novo, voltando lá, tudo que o pessoal faz, a gente vai na contramão. Então, cada lote que a gente faz, a gente pasteuriza menos a cerveja. A parte de conservação não é só pasteurização, vai desde a microfiltração biológica, estabilização de microbiológica no tanque, esterilização ultravioleta de lata, tal. A gente faz um monte de coisa, até a sanitização da planta como um todo, que cada vez mais eu preciso pasteurizar menos a cerveja. Então, e pasteurização como um todo de cerveja, a gente, claro, a gente sempre toma cerveja pasteurizada, puta, tá ruim, é estranho. É porque eu brinco que a maioria das cervejarias, pasteurizador, é igual ar-condicionado de ônibus. Ou o motorista liga no Sibéria, você vai passar frio pra caramba, ou não liga. O pessoal não sabe pasteurizar cerveja no Brasil. Então, isso é o que a gente vê no mercado. 99% da cerveja que a gente toma estão muito ruins pasteurizados. Quando a pasteurização é bem feita, controlada, bonitinha, funciona super bem, né? E a gente tem tido muito sucesso com aroma e sabor mesmo dos produtos pasteurizados. Mas em breve vocês vão ver a cinza aí no mercado, durando bastante, sem pasteurização. Tá? O nosso próximo desafio que a gente tá no roadmap para vencer, e a gente vai vencer isso daí. Eu só queria fazer um comentário sobre a Athletic. Eu sou fã incondicional. Eu fiquei sabendo um pouco mais sobre eles ano passado, quando a gente conversou aqui no Surra com o Doug Velick, que é CMO da Revolution Brewing, lá em Chicago. E ele trouxe o exemplo da Athletic, inclusive dizendo que a Revolution não faria cerveja sem álcool, porque não é o perfil deles, e que eles preferiam investir numa água lupulada, muito lupulada, que era para agradar os amantes de IPA que eles têm. Isso é uma informação. A outra informação sobre a Athletic é: a Athletic tem um investimento
pesadíssimo. A Atlética é uma empresa que as pessoas falam assim, caramba, isso é uma empresa incrível, vou investir. Eles investiram mais de 100 milhões em marketing. Então, assim, o que a Heineken fez com bilhões, que é educar o consumidor, que é o que você tá falando agora. Quando a Heineken chega com aquele gosto que você fala assim, parece com a que eu conheço, ela está educando um consumidor e aí a gente descobre que talvez existisse um mercado que a gente não imaginava. Exatamente. Esse é o papel da grande cervejaria, né? Educar o consumidor. Ok. A Atlética fez isso nos Estados Unidos de uma maneira que é uma cerveja artesanal associada ao esporte, recebendo uma quantidade de investimento que não dá para classificar. Eu li uma matéria sobre isso semana passada, interessantíssima. É tipo rodada de investimento sem nem pedir. Eu quero botar 100 milhões aí, toma aí. Tipo Uber, sabe? Startup mesmo. Eles estão com várias plantas, e aí tem um negócio interessante da legislação americana sobre cerveja, né? As cervejarias, em geral, elas não podem vender diretamente para o consumidor final lá. Ela tem que passar para o distribuidor. A Atlética faz cerveja sem álcool, então não cai nessa categoria. Puta que pariu. Então eles conseguiram gastar uma grana muito grande pro B2C, eles vendem direto pro consumidor final. O foco deles sempre foi o consumidor final, não passar pro distribuidor, pro grandes varejos. Hoje tem tudo, eles estão com várias plantas nos Estados Unidos e tal, mas foi muito feliz o momento, o modo como investiu, em marketing, então tudo deu certo para eles, o produto é bom também, né? Sim. Então funcionou muito bem. E possivelmente a gente viu, inclusive no Plantão Cervejeiro, a gente noticiou isso na última edição, que 83% das pessoas querem receber cerveja em casa e é uma discussão que está existindo no mercado norte-americano sobre a existência do 3-tier system, né? Isso. Que é justamente as cervejas conseguirem vender para o público final e não precisar mais passar pela distribuidora. Exato. Eu fiquei chocado positivamente e empolgado, na verdade, com essa visão. Eu sei que pasteurização no Brasil, principalmente equipamentos de pasteurização, os bons são muito caros e muitas vezes estão distantes das cervejarias. Eu já conversei com várias cervejarias sobre essa dificuldade principalmente de fazer uma pasteurização homogênea, né, das suas cervejas, porque nunca é uma cerveja, são sempre dezenas e centenas de cervejas sendo pasteurizadas ao mesmo tempo, mas fiquei muito empolgado, porque é uma visão minha que a gente nunca sabe realmente como é a cerveja enquanto a gente não tomar ela na fonte, e a fonte é da torneira. Pra mim é o mais próximo, mais fidedigno, é no bar da cervejaria ou na fábrica da cervejaria e na torneira. E eu fico muito, muito, muito curioso quando tu me fala que num futuro próximo a gente vai conseguir ter cerveja sem álcool com ou pouca ou sem pasteurização, se aproximando mais do caráter que a gente teria quando ela tá saindo do tanque, né? Sim, vai ser possível. A tecnologia... Essa é a vantagem, tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Aí, claro, como tem os puristas, isso serve para qualquer planta pequena, que se você chegar numa planta pequena, artesanal, eu não gosto de usar esse termo artesanal, tá? Porque, mas se você ir numa planta pequena que tem um grau de automação muito grande, mas isso aqui não é artesanal, tá muito automatizado e tal. Aí entra um pouco no conceito do que é artesanal ou não, né? Mas a gente tem que usar a tecnologia para fazer bons produtos, né? A gente aqui dentro da CIM é muito favorável a isso, né? Então o que a gente vê de tecnologia a gente quer usar. Claro que tem tecnologias que são inacessíveis financeiramente ainda para nós, né? Então a gente tem que tentar desenvolver do modo tupiniquim, da melhor maneira possível, que a gente tenha produtos bons aí. Mas acho que muito em breve a gente vai conseguir ter isso daí. E aí, vocês hoje têm uma sour maracujá, uma sour abacaxi, uma ginger... Seria uma ginger ale? Assim, quando a gente fala de ginger ale, o pessoal confunde com aquele refrigerante. Exato. Mas não é. É uma cerveja com gengibre, né? Acaba usando no rótulo até, tem erroneamente está escrito é uma ginger ale, mas não é porque é uma ginger ale, né? Mas é uma base de um American Lager com inserção de gengibre natural. Perfeito. Temos uma Summer, uma Pineapple Express IPA, uma IPA mais clássica, provavelmente, certo? Exato. E o que levou vocês a escolher, né, esses estilos como sendo a linha base? Que essa é a linha base da Sim, né? Como é que é o modo nosso de... Né? Então a gente tem 3 cervejas de linha, que é uma Summer, American, a gente chama de Summer, American Lager, tá? Que aliás é a cerveja sem nada, é aquilo ali que mostra a cara nossa se a gente tá fazendo cerveja direito, né? Não tem nada. Seria o equivalente a Heineken, não é, tá? Mas não tem nenhum aroma, não tem aquilo aí que mostra que a gente tá com o processo correto, né? Então a gente tem uma Summer, uma com gengibre, que é a Summer nossa, com inserção de gengibre. Tem um porquê, a gente tem uma cervejeira muito querida aqui na cidade de Campinas, a gente tá em Campinas, em São Paulo, né? E ela é famosa aqui por fazer gengibre, uma cerveja de gengibre, então a gente quis homenageá-la fazendo uma cerveja sem álcool com gengibre. E uma IPA, uma IPA clássica aí, com citra, amarilo e mosaic no dry hop. A gente lançou uma linha com terpeno canábico, que é essa Pineapple Express, que é da Strain Pineapple Express. Então a gente tá com essa linha com a IPA também, e 2 sours
Guzi, não chega a ser uma Guzi, é uma sour com toque de sal, é a nossa releitura de Guzi, com maracujá e outra com melancia, né? Essas três, a Pineapple Express e as duas Guzi, são da linha que a gente chama limitada, mas limitado que a gente lançou, quer sentir, e ali pode ficar fixa, né? Então, por exemplo, a sour de maracujá, a aceitação dela, porque a gente usa a fruta mesmo, né? Então é um grande desafio, a gente usa a fruta natural, não usa extratos naturais, é a fruta que tá ali, e é muito boa a cerveja. Então teve uma aceitação tão grande que dificilmente a gente vai tirar ela de linha, vai acabar virando fixa, né? E a gente vai lançar agora, nas próximas semanas, uma Dry Stout com café, para remeter, uma collab aqui com uns produtores de cafés da região. E essa vai ser uma sazonal ou ela vai entrar em linha? Ela deveria ser de linha, mas como é uma collab, a gente vai começar como sazonal, vamos ver a aceitação dela. Mas a ideia nossa, quando a gente lançou a linha fixa, eram ter 4 linhas fixas, tá? Eram essas 3, uma Dry Stout e uma New England IPA, tá? Então essas são as 4. E aí cai naquela, poxa, vocês vão fazer New England IPA e vão pasteurizar? Vamos surpreender. Essa New England IPA tá para sair também e vai ser bem interessante o resultado, né? Tem teste já. Legal. Quando você for mandar pra gente, então, manda o lote 1 vencido, mas manda o lote novo também. Não, mas a gente faz o teste, sempre é perigoso, porque uma coisa é o laboratório, a gente fazer os testes no laboratório, pode durar 12 meses, não é a vida real, né? E o medo de você colocar numa gôndola de um PDV é que ele dá problema naquela lata. Claro. A gente vem fazendo testes mês a mês e é surpreendente, assim, a gente, quando foi fazer tomar a cerveja pra mandar pra campeonato, né? E a vontade de mandar o lote 1 vencido, que tava tão aromática quanto as últimas, né? Então, mas é pra mostrar que o processo tá redondinho, né? E aí foi bom que você já me deu a deixa pra próxima pergunta, que é justamente concurso cervejeiro, né? Vocês já abocanharam algumas medalhas importantes. E quando é que você acha que os concursos vão evoluir? E eu acho que eu sou uma otimista incorrigível no que diz respeito ao mercado cervejeiro, porém uma pessimista no que se trata de qualquer outra coisa na vida. O Henrique não consegue lidar comigo porque ele é um pessimista pra qualquer coisa, mas pra cerveja, pior ainda. Eu não. Quando a gente fala de qualquer coisa, o Henrique fala, não, isso vai dar errado. Eu não, Henrique, vai dar certo. Então a cerveja eu acho que vai dar tudo certo. Então eu fico naquela assim, cara, logo eu imagino que os concursos vão ter que ter categorias separadas de cerveja sem álcool por estilo. Deveria já, né? Então, sim. Eu não sei se tem tantas amostras ainda, né? Lá fora já tem, né? Lá já fora já não é todas as categorias, mas pelo menos já... A IPA é na IPA e as outras não. Então isso já tá melhor. No Brasil ainda não. Tem coisas bizarras ainda, tem situações que até mistura todo mundo, tá? Então fica pior ainda. Mas eu acredito que vai evoluir, porque a gente teve uma surpresa agora no Blumenau. Teve bastante inscrições pra sem álcool, o que é legal. Então tem mostrado que tá amadurecendo, tá tendo mais massa crítica, né? A ideia nossa de mandar pra campeonato não era nem mandar... Acho que todo mundo fala isso, mas de fato era... ter os feedbacks mais da galera do meio. Antes, no momento de teste da CIN, a gente mandou cerveja pra um monte de gente, Mandava sem rótulo. Aí o cara, mas essa IPA tá meio aguada. Porque a gente não falava que era sem álcool, né? A gente começou a mandar pra um monte de gente. E os campeonatos servem pra isso. Acho que o mais importante do campeonato são as fichas de avaliação. Mas essa de não ter categoria é um grande problema. E outra também, os juízes têm que começar a entender que eles estão julgando cerveja sem álcool. E cerveja sem álcool tem algumas peculiaridades. A formação de espuma, ela é mais complicada. O gás, ele sai mais rápido do líquido. Então, você imagina que tá no campeonato, o serviço é feito lá atrás, alguém tá servindo nos copos, até isso ser servido na mesa do juiz, o gás já foi embora. Então, assim, aos poucos, os campeonatos que eu conhecia, eu fui conversando antes, olha, treina um pouquinho o juiz pra gente ter feedbacks realmente válidos, né? Então tem melhorado, a gente tem participado de vários e é notória a melhora dos feedbacks, né? E vai chegar nesse ponto de ter categoria assim, não todas, mas se separar meia dúzia lá já tá bom pra caramba, pela realidade que a gente tem aqui no Brasil já. Legal. E era isso que a gente tinha uma observação aqui na pauta justamente, né, Henrique? Falando sobre essa... E eu acho que o Henrique fala melhor sobre o juiz, porque, enfim, é o cara que entende desse Paranauê. Como é que você pensa disso, filho? É uma verdade que a gente vai ter muito logo. A gente tem ainda poucos, como é que se chama? Pra falar a verdade, a gente não tem nenhum treinamento sobre cerveja sem álcool, né? Se a gente for colocar... Esse é um ponto. Deveria ter, que é parte que todos os juízes são deuses suprassumos. Não, tem que ter um treinamento. Não, é tudo pangaré. É tudo pangaré. É tudo gente. E aí a gente brinca internamente aqui, né?
Sim, cabeça de juiz e bumbum de neném, você já viu, né? Sai de tudo, né? Não, eu não quero generalizar. Tem gente muito boa, Tem gente excepcionais. mas é tudo ser humano. E ser humano deu errado. Exato. Essa que é a grande verdade. Ó o pessimista aí. Mas a verdade é que, tipo, a gente precisa desses treinamentos porque tem dois vieses que eu vejo bem clássicos. Um deles é, precisa ser igual à cerveja que eu já tomei, ou seja, se eu tô provando uma IPA sem álcool, eu vou comparar com uma IPA com álcool. E outro viés é, cerveja sem álcool é aquela cerveja Brahma que tem gosto de mosto, então logo eu estou esperando isso aqui. Então, tem que existir algum tipo de treinamento que não existe ainda. Ainda estamos, se a gente for avaliar as cervejas aqui no Brasil, a gente ainda tá num processo inicial pro meio do caminho, a gente já tem cervejas boas, mas talvez a gente esteja nesse processo de se transformar em cervejas excelentes. E quando a gente começar a ter essas cervejas excelentes, a gente vai criar, entre essas pessoas que vão avaliar a cerveja, uma linha de corte. Eu acho que é aí que vai começar. Sem dúvida. Mas é só uma curiosidade, né? Quando a gente recebe as avaliações, claro, é um momento de descontração. A gente chama o time, recebemos as fichas, vamos rir um pouco ou não, né? Mas esse exemplo que você deu da IPA, por exemplo, é excelente. Eu concordo e discordo de você. Porque é o seguinte, não tem como avaliar uma IPA sem álcool igual uma IPA com álcool, porque o álcool faz muita diferença. E eu tô falando isso porque a gente recebeu uma ficha, foi super avaliado, mas o juiz fez a sua observação. Você é uma IPA, que foi como IPA, mas deveria ser uma Session IPA. Gente, não tem álcool. Então, assim, Mas é isso. Mas é justamente. vamos lá, IPA, Session IPA e Pale Ale, no sem álcool, mas, de novo, ele avaliou super bem, ele só fez essa observação. Se tivesse uma Session IPA, seria, né, mais enquadrado. Tu deveria ter mandado na Session IPA e ganhado medalha e dito, olha só, melhor Session IPA é uma cerveja sem álcool. Mas essa por que vocês chamam de IPA se é Session IPA? Aí é questão comercial, né? Então a gente acha que a IPA é mais conhecido que Session. Poderia chamar de Session IPA. Mas é isso que você falou. Então é exatamente isso que você comentou aí. Mas aí, Davi, talvez a gente entre numa outra seara, que é a classificação das cervejas sem álcool, não somente como só sem álcool. Não, sim. É isso aí, tipo, uma IPA sem álcool, ela não vai ser não é Session, não é Double, não é nada, é IPA. Ela só é isso porque ela não tem o teor alcoólico. Que, por exemplo, eu tô falando que eu vou fazer uma New England. Pô, é IPA, não. Aí New England já é um pouco, né? Já tem um corpo, já tem uma cor diferente, já, né? Aí é diferenciado. Aí é outra coisa. Exato, aí eu concordo. Então, IPAs, Pale Ale, IPA, Session IPA, não, isso é pra ser álcool, é só uma categoriazinha que tá todo mundo aqui. Aí ok, concordo completamente. Ainda que estamos falando de intensidades diferentes. Eu acho Exato. que Pale Ale ainda teria uma diferença entre IPA e Pale Ale. Eu sou da época, Henrique, que a gente brigava quando o cara chamava Session IPA, falou, Session IPA é Pale Ale. Eu sou da época do BA lá atrás, que não tinha isso, não tinha Session IPA. Não é exatamente uma mentira, porque os estilos se sobrescrevem, mas tudo bem. Mas agora não, agora é bem separado, tá? Eu falei isso meio que brincando pra turma antiga aí, né? Henrique, me diz uma coisa. Você acha que a última atualização do BJCP foi 2021, né? Perfeito. Com brilhante tradução de você e outros... Gente, qual é aquela palavra que você adora falar? Uma miríade de outras pessoas. Uma miríade de outras pessoas. Você acha que a gente, de repente, tá olhando aí pra frente pra, de repente, uma atualização massiva no BJCP, justamente trazendo uma sessão de sem álcools? Não. Sabe? Não. Eu também acho que não. No BJCP, não. No BA, já tem. O BA já tem e vai ter mais. O BJCP é complicado, porque, aí falando de cervejeiro caseiro, fazer cerveja sem álcool em casa é complexo, dá pra fazer, mas o problema volta no que? Putz, é algo como instrutor de cervejeiros caseiros que eu fui lá pra trás, você fala, nunca pasteuriza uma cerveja caseira, nunca, é perigoso fazer isso em casa, então você tem que pasteurizar, você não pode recarbonatar a cerveja, então se você fizer só o post-mix ali, o chopp, você consegue fazer cerveja, eu já tomei cerveja sem álcool caseiras bacanas, mas o problema é como conserva, tá meio delicado, eu acho que o BJCP talvez não vai entrar nessa seara, não. Então, não acredito. Não é nem o objetivo do BJCP. Exato, o BJCP, ele tem como objetivo mapear estilos para o universo caseiro, principalmente que dê insumos para julgar e para replicar a cerveja em casa. Exatamente. Mas... Pois mas aí, se o BJCP não é o guia mais utilizado nos concursos, ou eu tô falando a besteira? Não. Comercial, não. Não. BJCP é só para cervejeiro caseiro. Concursos comerciais de cervejarias é o BA, Beer Brewers Association. E por que o juiz é BJCP e não o juiz BA? Ah, caceta! É que o BJCP, ele tem uma formação de jurados, ele tem um processo de provas e testes específicos para aferir que essa pessoa tem qualidades como jurada.
Só que a Brewers Association e o BA, ele é responsável por mapear o mercado de cervejas. Não necessariamente, não tem absolutamente nenhuma ligação com jurados e juradas do BA. Indo um pouco no que o Henrique está falando, se o BA tivesse alguma certificação, seria excelente. Olha, eu sou eu brinco, agora a pessoa da igreja, é igual o pastor da Universal. Vem cá, você é pastor, você só já está há muito tempo falando, você pode ser pastor. Ao contrário de uma formação de teologia que algumas igrejas têm, que é ser o BJCP. Tá? Então, a experiência e o bom senso do organizador do concurso que chama os juízes pro BA, né? Então, o que é um problema às vezes, né? O mais próximo seria, talvez, o Cicerone, mas não é uma relação tão lógica quanto do BJCP. Juiz BJCP é juiz do BJCP. Cicerone é Cicerone, mas não tem nenhuma conexão com a Brewers Association. Eu tô tentando entender como é que vai entrar o juiz de cerveja sem álcool se não tem a formação que é, teoricamente, a do BJCP. Só isso, a desculpa... Não é tempo, é experiência, né? Quem faz é a pessoa que já jogou e tal. E como é das cervejas comuns, né? Então a maioria não é BJCP. E não duvido que nem saibam o que é BJCP. Não, e vou te dizer como é que... Eu acho que esse ponto que o Davi trouxe é interessante. E não é incomum. Quando a gente tem um estilo novo aparecendo, vou falar, sei lá, Brut IPA. Naturalmente... pessoas que criaram o estilo, ou que difundiram o estilo, ou que fazem frequentemente esse estilo, são chamadas pra julgar essa categoria justamente pra difundir como é que deveria ser aquele estilo específico. Então, o que eu acho que vai acontecer é justamente isso. Davi, a galera da Athletic Brewing, da Etap, da Lucy, talvez essas pessoas vão começar a difundir como uma cerveja sem álcool excelente, deveria ser, e isso vai fazer, e daí vai ter uma mesa com o Davi, vai ter uma mesa com o pessoal da Etap, vai ter uma mesa com o pessoal da Lucy, e aí sim, a gente vai ter essa troca de conhecimento acontecendo. Porque eu não vejo, realmente, até para outros estilos, não existe um treinamento assim, ó, você vai sentar aqui e você vai aprender a julgar uma cerveja sem álcool. É no feeling mesmo da cancha, da trincheira do julgamento de concurso. Tá bom. Complexo. Mas funciona no fim. Assim, todos os estilos até agora foi assim. Essa que é a verdade. Então vai ser assim com a cerveja sem álcool também. Mas eu acho uma discussão super interessante, Lud, porque se a gente não tiver essa discussão, vai cair naquela seara de julgar uma IPA como buscando características e sensações que tu tem com álcool, que vai ser diferente da sem álcool. A gente só precisa estabelecer onde é que é o ponto de corte. É isso que a gente precisa quando a gente cria um estilo na Brewers Association, por exemplo, no guia da Brewers Association. Onde é que é o corte para uma IPA sem álcool. É essa sensação, é esse aroma, é esse sabor, é esse corpo e são essas características. E isso a gente não tem ainda. Tem patrocinador novo pintando na área. Quer dizer, novo não, né? O bom filho a casa torna. A verdade é que a Prússia Beer já esteve com Surra de Lúpulo em outras temporadas e está de volta para somar e levar o nosso conteúdo ainda mais longe. Se você ouve o Surra e ainda não conhece a Prússia, tá dormindo no ponto. Eles são uma cervejaria inquieta que lança uma cerveja nova todo mês e ainda tocam um clube de assinaturas cheio de experimentações com leveduras raras. E claro que tem mimo para nossa audiência. Você pode levar 3 cervejas grátis na sua primeira compra lá no site da Prússia. Basta adicionar o cupom SURRA em compras acima de R$ 99. Pronto. Acesse o site www.loja.prussiabeer.com.br e aproveite. Mas, nos encaminhando já mais para o final da nossa conversa, que a gente poderia conversar bastante, o consumo sem álcool, a gente já sabe, tem crescido bastante, mas na tua opinião, Davi, esse aumento se deve mais a uma mudança cultural ou ao avanço de qualidade que essas cervejas que estão chegando no mercado hoje têm? Eu acho que o timing pode ser que essa pergunta sua seja para os dois lados, né? Então, claramente está tendo uma mudança de hábito, né? Então, aqui a gente nunca viu isso antes acontecer e, de fato, tem produtos bons surgindo. Eu tenho certeza que estivesse mudando de hábito e só tivesse Kronenbier e Liber no mercado, a gente não estaria nem falando de cerveja sem álcool aqui hoje, né? Então, tem muito produto bom surgindo aí. E tomara que surgem mais produtos bons, né? Para essa massa crítica subir, né? E uma coisa leva a outra, né? Então tem público para isso e mais gente surgindo para isso, né? Então acho que a resposta é sim para as duas perguntas aí, né? Perfeito. Aí uma coisa legal que a gente vai tentar entender cada vez mais, né, sobre esse assunto, que é
essa tecnologia. Você falou um bocado sobre isso e falou de coisas que é muito interessante a gente ouvir uma pessoa que tem o grau de experiência que você tem na cerveja, por tudo que você já viveu na cerveja, e também ter ouvido as outras cervejarias, que são pessoas que se interessaram pela cerveja, que se interessaram através de outras razões, mas que não são propriamente ditos cervejeiros ou entendidos da cerveja. Certamente contrataram cervejeiros que entendem desse tema, mas que não são eles que falam com essa paixão. Aí quando você fala de pasteurização assim, assado, o que vocês fazem de higienização na planta, a história da micro, não sei o que você falou aí, que eu já esqueci. Microfiltrações, estabilidade microbiológica, etc, etc, etc. É isso. Quando você falou de todas essas coisas que são tecnologias que são usadas, a gente estava aqui pensando sobre como é dispendioso isso para uma fábrica. E vocês são uma planta, vocês têm planta própria, né? Então isso facilita entre aspas, do que uma cervejaria cigana indo produzir. Exatamente. Né? Numa fábrica. Não tem nem dúvida, porque não é igual ao processo, requer mais cuidado, né? Então, quando a cadeia está na minha mão aqui de produção, as loucuras de invenção ficam mais fáceis do que um cigano, sem dúvida nenhuma, né? Então, por isso que a gente, como cervejeiro antigo, a gente tá no DNA nosso divulgar, depois que a gente tiver estabelecido, olha, é assim que funciona, vai nesse caminho, até para difundir, para ter mais gente, né? Mas, sem dúvida, assim, a qualidade técnica do time, a qualidade técnica da planta e uma série de fatores ajudam as maluquices aqui, as reuniões de briefing serem divertidas aqui, né? Do que a gente vai fazer no dia a dia, né? E, claro, investimento, né? É o que eu comentei com você, talvez a grana mais pesada que a gente fez aqui dentro da Sim foi em equipamentos de controle. Você imagina que eu ponho uma cerveja... Vamos pensar um caso mais simples, né? Cerveja sem álcool tem que ter abaixo de 0,5% de álcool. Aliás, qualquer bebida, isso é regulamentado pela Anvisa. Claro que é o MAPA, o Ministério da Agricultura, que delimita as regras para cerveja, mas quem delimita essa instrução normativa sobre bebidas alcoólicas é a Anvisa. Então, até sucos que você toma aí, muitas pessoas não sabem, é curiosidade, né? Só, mas tem 0,3%. Assim tem 0,3% de álcool. Então tem álcool. Não, é uma bebida sem álcool, né? A Anvisa, isso é mundial, mas se a Anvisa e o MAPA deixam falar é porque realmente pode, não tem problema, e é o mesmo percentual alcoólico de muitos sucos integrais que a gente toma aí no dia a dia. Sucos integrais de laranja e uva, por exemplo. Mas voltando, então assim, o investimento em tecnologia, em processos novos é constante para ter um produto bom, né? Então, para ter um shelf life maior, não ter que pasteurizar e etc, etc. Isso tá no nosso radar sempre aqui dentro, né? Perfeito. Ô, Davi, uma perguntinha só pra gente encerrar aqui, que se não quiser responder também de boas, mas qual é o volume mensal de produção de vocês na Sim? Segredo. Cara, a gente tem capacidade hoje para chegar na configuração que a gente tem aqui hoje. É uma fábrica pequena, tá? Não é algo grande, para chegar em 20 mil litros mês aí, tá? Estamos com a metade disso, tá? Então a gente tá chegando em metade. Detalhe, tudo em lata, tá? Então a gente não temos chopp, tá? Tem razões para não ter chopp, tá? Então imagina que a maioria dos consumidores de chopp seriam tap rooms, tap rooms que guardam chopp, por exemplo, dentro da câmara fria com temperatura negativa. Não tem álcool. Então, se não tem álcool, congela. E congelar barril, tem expansão da água, ela pode explodir o barril, seja de plástico ou de metal. Outra é a validade. Então, hoje a gente ainda pasteuriza. Então, para eu pôr no barril, teria que fazer uma flash pasteurização. Então, tem alguns pontos delicados, a gente só faz em lata, né? Então, estamos chegando próximo aí de 10 mil litros aí mês de produção. Ainda é um volume muito baixo, tá? Mas a ideia é multiplicar facilmente por 10 isso aí no próximo ano, tá? Olha, que legal. Maravilha. Que loucura. Puta que pariu, Marquinho. É mega empolgante, né? Ah, você tá empolgado? Mais ou menos. Na nossa vida cervejeira aqui, é o projeto mais empolgante nosso, desafiador, e o mais escalável, né? Então, a gente brinca, se não der certo, a gente vai cerveja com álcool, né? Boa. Não, porque quando a gente, eu falo brincando, mas se você errar o processo, isso que eu tô falando, né? Ela passa do 0,5%. Se der tudo errado... Ela passa de meio, ela vira com álcool. Vira low alcohol beer. Que tem essa categoria, né? De 0,5% a 2% é o low alcohol. Aí... Ó, Davi, vou dar uma consultoria de graça. Daí, se vocês fizerem uma linha com pouco álcool, vocês chamam de talvez. Talvez. Já pensaram na não aqui. Vamos fazer uma cerveja chamada não? Pode ser com álcool daí. Sim é sem álcool. É tipo a pegadinha, né? O dia da mentira primeiro, quando chegar lá, primeiro de abril, vamos fazer um não, não. Tem 5% de álcool, né? Genial.
Ai, gente, maravilhoso. Agora, eu queria fazer, juro que é a última. Essa aqui eu vou puxar do sovaco só porque a gente falou sobre uma questão de regulamentação que você trouxe dos Estados Unidos em relação ao Athletic Brewing. E eu fico me perguntando se a gente não ia conseguir alguma coisa parecida aqui no Brasil, que é a questão do fato da cerveja ser sem álcool. Lá, eles poderem fazer entrega B2C, né? Empresa para consumidor. A gente não tem essa questão aqui. Mas será que existe algum espaço para cerveja sem álcool ter algum... Ai, eu vou falar a palavra incentivo, mas não necessariamente fiscal, tá? Algum incentivo ou pelo menos algum não atrapalhamento fiscal para que ela possa crescer, já que o álcool é que todo mundo fala que é o capeta encarnado, e se ela não tem álcool... Na realidade hoje, Lud, já tem a cerveja sem álcool, ela paga um pouquinho menos de imposto. É um cagalésimo, mas é menor, tá? No fim das contas, não foi a mesma coisa que nada, mas existe isso. Tá. E na reforma tributária agora, inclusive esse semestre agora, vão se definir as alíquotas, né? As alíquotas. Se for do modo como está sendo feito, vai ser por álcool. Então não era para cerveja sem álcool estar na categoria dos produtos pecado lá, né? Então, mas a gente não sabe como é que vai ser essas alíquotas, então não, né? Mas existe esse ponto aí. Tá? Legal. Isso que o Davi falou sobre a alíquota, gente, é só para todo mundo ficar muito ligado. A reforma tributária foi aprovada, salvo engano, no final do ano passado. Foi uma luta tremenda. E agora, a questão da alíquota é a outra luta. É aquela do tipo assim, tá bom, aprovamos a reforma, mas se a alíquota não for positiva agora, se não houver outra queda de braço, a gente se lascou igual. Exato. Trocando então em miúdos, tem né? uma briga grande, a Abracerva está encampando isso aí. Sim. Foi criada uma frente parlamentar, primeira vez na história do Brasil. Hoje existe em Brasília uma frente parlamentar mista da cerveja. Legal. Então tem lá deputados e senadores defendendo a produção artesanal, a produção local, tirar a cerveja do bololô geral lá, né? Então vamos ver. Tomara que dê certo. É isso. Todos desejamos isso. Amém. Exato. O futuro da cerveja sem álcool tá sendo escrito agora. Não dá nem pra falar futuro, tá acontecendo. Enquanto você tá olhando, ele tá sendo escrito agora, minuto a minuto. E a gente tá falando e ouvindo muito sobre esse assunto por aí. Quanto tempo mais algumas pessoas insistiram em dizer que se for pra beber cerveja sem álcool, é melhor beber um suco ou beber um refrigerante? Acho que a gente tá cada dia mais longe dessa fase, né, das pessoas respeitarem a cerveja sem álcool, não como um refrigerante ou um suco, mas de fato uma cerveja, uma forma de pessoas que não querem consumir a cerveja, mas não querem consumir cerveja com álcool, poderem aproveitar esse líquido maravilhoso. Mas a gente vai descobrir isso junto aí ao longo dos caminhos, né, seu Henrique? Exatamente. E se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco nas nossas redes sociais, @surradilúpulo no Instagram e TikTok. E se você tem alguma sugestão de pauta e convidados, manda um e-mail para contato @surradilúpulo.com.br. É isso. Davi, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigadão, gente. Um orador perfeito, irretocável, Brasil. Nato, eu diria. Nato. Que isso. Sensacional. Não, na boa, sua cerveja só não vende se as pessoas forem muito tacanha, porque o cara entrega a mensagem-chave. E o último recado é, dê uma chance pra cerveja sem álcool. Você que vira a cara, não vou... Igual você falou, Lud. Tome sim. Tome qualquer cerveja artesanal, sem álcool. Você vai se surpreender com a qualidade. Então, dê uma chance, não seja preconceituoso. É isso. Perfeito. Pra vida, eu diria, tá? Pode assumir a mesma coisa pra vida. Não seja preconceituoso. É isso. Exato. Perfeito. É isso, Henrique. E aí a gente fala o que então? Até semana que vem, né? Até semana que vem. Beba local, beba com moderação. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog e Rubens Reis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.